Olá, mulheres que estão na busca pela sua posição executiva. É com vocês que eu quero falar. Vocês que já lideram equipes, que já são supervisoras, coordenadoras, gestoras em empresas e percebem que tem sim condições de estar aí ocupando as posições da diretoria, né, as posições da alta administração das suas empresas, mas que não sabem por que não estão chegando lá, por que outras pessoas que parecem até com menos conhecimento, com menos competência, com menos resultados do que vocês estão chegando e vocês continuam no mesmo lugar. É com vocês que eu quero falar hoje. Eu vou dar aqui 7 motivos que podem estar te levando a ficar presa ali na posição que você ocupa. Vamos lá. Qual é o primeiro, né? O primeiro é quando a pessoa tem uma percepção de que o conhecimento que ela possui hoje, né, que é um conhecimento bastante profundo na sua área de atuação, que esse conhecimento vai bastar para que ela chegue aí a uma posição executiva, pensando, inclusive, que vai chegar na posição executiva dentro ali daquela área de atuação, né, que vai ter uma carreira numa ascensão vertical. Então, que esse conhecimento é necessário. Mas o que eu posso dizer para vocês é que para chegar numa posição executiva, a gente precisa estar preparada. E o que isso significa, né? Isso significa que a posição executiva ela vai demandar, né, muita energia, ela vai demandar muita diversificação de conhecimento, porque você vai fazer parte de uma equipe, a equipe dos diretores, e esses conhecimentos complementares, é claro que a sua área de atuação, é claro que o seu conhecimento na sua área de atuação é um conhecimento essencial naquele grupo, tendo em vista que cada um vai ter ali uma área maior de concentração de conhecimento. Só que, para que você mesma se sinta confortável, se sinta navegando melhor ali nas dificuldades, nos problemas e na possibilidade de contribuições verdadeiras, você precisa ampliar o seu leque de conhecimento técnico. Primeiro vamos falar do conhecimento técnico. Então, no terreno do conhecimento técnico, precisa sim conhecer outras áreas, né? Então, se você é da área financeira, você também precisa entender de gestão de pessoas. Você também precisa entender melhor a operação da empresa, a gestão da operação, sobre qualidade, sobre melhoria, porque quando o assunto estiver sendo tratado ali sobre as dificuldades, os problemas do dia a dia, você vai poder aí agregar o seu conhecimento desta área, né? A área de melhoria, a área da qualidade. Mas também existem, né, outras áreas, além dessas áreas, por exemplo, da gestão estratégica da empresa, que tem a ver aí com planejamento, tem a ver com definições de metas, das KPIs. Então tem que entender desse assunto, tem que entender o que é isso, né? Tem que entender o que se trata, o que a gente está falando quando fala de um processo aí de desmembramento de metas. O que é isso? Como é que eu faço chegar às metas da organização até os colaboradores? Como é que é esse exercício aí do Balance Scorecard, né? O que é isso, Balance Scorecard? Que assunto é esse? Então tem que entender, tem que estar por dentro dessa área de conhecimento também. E também vai precisar estar dentro aí da área de conhecimento do marketing, do mundo do marketing, né? Que mundo é esse, né?
marketing é vendas? Não, marketing é muito mais do que vendas, né? E, na verdade, todas as áreas de conhecimento, no final, elas até convergem aí para a mesma questão, que é a questão de garantir a sobrevivência da empresa e também o crescimento e o desenvolvimento da empresa e das pessoas que fazem parte dela. E isso é muito importante, né? O crescimento da empresa e das pessoas que estão fazendo parte dessa empresa. Eu tive um chefe muito brilhante e era um prazer enorme estar conversando com ele, e numa dessas conversas ele me falou de um conceito que ele sempre trabalhou, que é que existem momentos da organização que a organização como um todo cresce mais rápido do que as pessoas. Quando isso acontece, as pessoas têm que ir buscar conhecimento, né? Então, aí ele deu exemplo de momentos que a empresa começou a crescer e que eles sentiram necessidade, né, na época, os criadores, os fundadores da empresa, de ir buscar conhecimento nos grandes centros acadêmicos dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, isso explica um pouquinho de por que as coisas voltavam para o equilíbrio, né? Quando a empresa crescia mais rápido, as pessoas aí corriam atrás de conhecimento. Mas e quando as pessoas cresciam mais rápido do que a empresa? Ele falou que esse era um momento de grande desafio, porque era preciso criar aí novas motivações, novas situações desafiadoras para que as pessoas que tinham crescido mais rápido permanecessem na organização. Pessoas que estavam tão qualificadas, tão preparadas, pudessem se estar assumindo aí maiores desafios dentro da organização, e isso, claro, trazia embutido nesse processo aí a necessidade do crescimento da organização. Então era assim, era um movimento contínuo de busca intensa aí de crescimento, ou das pessoas para acompanhar o crescimento da organização, ou da organização para acompanhar o crescimento das pessoas. Eu achei esse conceito bastante interessante. Não sei o que vocês acham, gostaria de ouvir sua opinião, qual é a sua opinião sobre isso, né? Sobre essa história de muitas vezes a gente olhar e ver que as pessoas estão maiores, né? Maiores do que as posições que elas ocupam, maiores do que os desafios que a empresa possui naquele momento, e a necessidade aí de pensar estrategicamente e buscar aí o crescimento da organização. Ou, ao contrário, um momento que você olha para dentro da empresa e percebe que a empresa está maior, que a empresa conseguiu posições no mercado, conseguiu clientes, e que as pessoas precisam agora se preparar melhor para acompanhar esse movimento da empresa. Então, eu dei aqui uma rodada rápida em áreas de conhecimento meio que obrigatórias para todas as lideranças da empresa, não são só para os executivos, são para todas as lideranças da empresa, mas para o pessoal que chega no nível executivo, essas áreas de conhecimento, elas são meio que mandatórias. Não tem aquela história, eu não preciso entender nada de finanças é muito complicado, né? Eu sou psicólogo, sou lá da área de RH, não preciso entender de finanças, eu já ouvi isso. E na verdade, precisa entender esses conceitos, precisa entender o que a gente tem que olhar quando vai ter uma apresentação de resultados, né? O famoso DRE, o que isso significa, né? Para onde que eu olho no DRE? O que o DRE traz de informação relevante? Então, é uma área de conhecimento que todo executivo precisa conseguir trafegar. Eu tenho que ser especialista e tenho que mergulhar. Não é isso. Não estou falando de especialização. Estou falando de conhecimento para não dar bola fora. Afinal de contas, quem é que quer dar bola fora? Ninguém quer dar bola fora. Então, é necessário, a gente vai evoluindo
E da mesma forma que a gente cresce na carreira, a gente precisa crescer em conhecimento para acompanhar a carreira. Isso me lembra um pouco, né, aquele conceito do meu chefe, né? A empresa cresce e a gente tem que correr atrás de conhecimento para alcançar a empresa aqui em cima. A minha carreira cresce, eu tenho que correr atrás de conhecimento para alcançar a minha carreira e me manter aí de uma forma saudável, né, na posição. Porque se a gente não se sente confortável com o conhecimento, com as nossas competências ali na nova posição, é bem provável que a gente não consiga se manter nelas, ou até consiga se manter, mas não vai ser feliz, não vai estar confortável na posição. Então, essa é aqui uma área de conhecimento técnico para se entender a importância do desenvolvimento. A gente nunca sabe o suficiente para nada na vida, a gente sempre pode aprender mais. Mas tem uma outra área de conhecimento que eu acho muito importante, que tem a ver com a competência pessoal, né? Com o desenvolvimento do eu, esse caminho aí de estar se fortalecendo emocionalmente. Então, todas as pessoas, todas as lideranças da empresa precisam se desenvolver pessoalmente, precisam ter o foco aí de cuidar das suas emoções, reconhecer as emoções, de entender o que leva você a uma determinada emoção, que te leva a uma determinada reação, que vai te levar a um determinado resultado, né? Então, emoções são muito importantes e determinantes no caminho do desenvolvimento e do crescimento de carreira. Então, pessoas que não conseguem manter uma estabilidade emocional vão ter muita dificuldade de ascender na carreira, mesmo que sejam muito competentes tecnicamente, tenham aí uma grande profundidade naquelas áreas de conhecimento que eu falei anteriormente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci profissionais realmente muito inteligentes, profissionais muito competentes, mas que tinham dificuldade de se manter equilibradas diante aí dos desafios da vida. Então, vou dar um exemplo para vocês. Era uma profissional brilhante, era uma pessoa muito bem formada nas melhores escolas e com muita experiência, só que essa profissional, ela tinha uma dificuldade de lidar com os desafios, né, com as pessoas e com os desafios que as pessoas representavam. E ela acabava sendo meio que manipulada, né? As pessoas, quando queriam atingi-la, usavam aí recursos emocionais e a pessoa acabava caindo numa cilada e era aí sequestrada pelas emoções, e quando a gente via, ela estava chorando no ombro de alguém. Então, por que essa gestora tinha dificuldade de ascender na carreira? Porque ela não conseguia manter uma estabilidade emocional e mostrar que ela tinha um punch, né? Que ela tinha força para lidar com a posição executiva, que não é mais fácil do que uma posição de nível gerencial. A posição executiva, emocionalmente, ela vai demandar mais de você, porque o impacto dos desafios que virão é maior. Óbvio, você está numa posição maior, você está nos holofotes, então a demanda, né, a necessidade de ter o equilíbrio emocional é fundamental. Então, entender de inteligência emocional, se conhecer, né, o autoconhecimento, saber, aprender a lidar com as suas emoções e mais, aprender sim a ter a tal da empatia, que banalizaram muito empatia, toda hora empatia, mas a empatia é porque eu me conheço, porque eu reconheço as minhas emoções, eu me torno mais capaz de olhar para o outro e reconhecer a emoção do outro e aceitar
aceitar a emoção do outro sem que isso gere desconforto para o outro e para mim mesma, né? Então, olha só, empatia não é uma coisa banal, não é fácil da gente atingir, né? A gente entender a emoção do outro, saber até se colocar no lugar do outro para entender por que ele está reagindo como ele está reagindo, é um exercício de muita inteligência emocional no sentido de estar firme na sua posição, com as suas emoções e capaz ali de aceitar e de lidar com a emoção do outro, ajudando o outro, inclusive, a ele mesmo lidar com as suas emoções. A gente faz isso o tempo todo como liderança, né? Quantas vezes a gente está lá submerso nos nossos problemas, nas nossas questões, e entra um colaborador esbavorido, ai meu Deus, agora o mundo acabou. E a gente tem que primeiro entender a situação, primeiro entender por que o mundo acabou e ajudar o colaborador a entender que o mundo não acabou, que o mundo continua, que amanhã o sol vai sair de novo e que a gente precisa respirar, reunir forças para lidar com o problema da forma como ele está se apresentando e encontrar aí soluções para esse problema. Então, a gente nunca pode entender que a gente pode parar de aprender. Então, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, adquirindo conhecimentos técnicos e, obviamente, desenvolvendo a inteligência emocional. Então, são dois aspectos aí fundamentais para quem quer crescer. Se libertar do pensamento de que o que eu sei é suficiente, tem que ser suficiente porque eu sou demais. Não é suficiente. Tem que sim estar sempre preocupado em se desenvolver. Eu já vi profissionais que chegaram na posição executiva, não eram mulheres, eram homens, e não tinham essa base. E o que aconteceu? Ele não conseguia interagir de uma forma igual, né? Ele sempre estava interagindo ali com pouco conhecimento e precisando entender melhor para trazer contribuições efetivas. Então ele não conseguia contribuir, porque ele não conhecia, ele não entendia assuntos como finanças, operação, qualidade. Então ele às vezes dava aquele chutão, né, achando que estava dando excelentes contribuições e não estava dando essas excelentes contribuições, e ele acabou saindo porque ele, para se defender, como mecanismo de defesa, ele acabou assumindo uma posição de arrogância. Eu já vou falar um pouquinho dessa história de posição de arrogância, e acabava não tendo substância para poder ser arrogante, e acabou perdendo a posição. Mas o pior não é perder a posição, né? Não é, por exemplo, ser demitido. Isso não é o fim do mundo. Nos dias após reengenharia, downsize, etc., qualquer pessoa, qualquer profissional pode vir a ter que lidar com essa situação. Então, o ponto não é esse. O ponto é, ao sair, né, de uma organização e entrar numa transição de carreira, estar preparado para recuperar a posição perdida, que é um exercício também. Existe uma dinâmica, e é por isso que eu ensino mulheres a chegar lá, porque existe realmente uma dinâmica que facilita a chegada numa posição executiva. Mas essa insuficiência de conhecimento, ela é percebida nos processos seletivos e dificultam que a pessoa chegue a uma posição executiva novamente, porque os processos seletivos cuidam de olhar os conhecimentos, as competências que aquele profissional pode estar agregando na organização, e quando o profissional não possui alguns conhecimentos básicos, ele não consegue passar para a próxima etapa.
Então, é comum, sim, a gente ver profissionais que chegaram na posição executiva, mas que não tinham substância, não conseguiram aí, não visaram o desenvolvimento, acharam que eles eram muito bons e que não precisavam se desenvolver mais, e aí, quando passaram pela transição de carreira, não conseguiram acompanhar o mercado. Então, fique atento. Você sempre tem uma oportunidade de aprendizado e deve buscar o aprendizado e, obviamente, o aprendizado certo, né? Porque eu também vejo pessoas que aí vão investir muito num conhecimento, assim, que está um pouco fora da área de atuação, né? Então, eu sou aqui executivo, vou aprender, sei lá, um hobby. Hobbies são ótimos, fazem bem emocionalmente, então tá lá dentro do outro lado, né, que é o desenvolvimento emocional, mas adquirir conhecimento num determinado hobby não vai te fazer um executivo mais preparado. Tem uma diferença, pode te fazer um executivo melhor, sim, mas não mais bem preparado. Então, não adianta ser muito bom, né, tá? Ser um executivo melhor, mas não ter um preparo básico para estar contribuindo nas discussões e nas soluções de problemas, que é para isso que a gente existe dentro das organizações. Então, pensa bem você como gerente, como coordenadora, como supervisora, o quanto que você está investindo no seu desenvolvimento e na aquisição de conhecimento e está preparada para a posição executiva. Você está preparada? Aí, o segundo, né, motivo que pode estar te impedindo de chegar, né, na posição executiva é estar muito apegada à sua equipe, é ter um amor muito grande pelo trabalho que você desenvolve, aquele orgulho de ver aquele grupo ali se desenvolvendo, aquele grupo entregando, tá numa área que é uma área que traz aí um bem-estar para você, né? Aquela história da realização profissional muito grande e você acaba presa àquele grupo, presa àquelas pessoas ali que estão junto de você, né, que você trouxe, então que já estão ali, que estão construindo uma história juntos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então esse apego, esse amor enorme acaba te fechando para oportunidades que possam estar surgindo na empresa. Então você olha assim e fala, mas essa área aí eu não, nada a ver comigo. Aquele desafio lá, não vou para aquele desafio final. A área que eu estou é muito melhor do que aquela outra área. Então você acaba presa ali no conhecido, com sua equipe, que vai mudar, alerta, a sua equipe vai mudar, profissionais que estão com você vão ascender, vão para outras áreas da empresa, ou vão para fora, vão pedir demissão porque querem ascender, você não movimenta, eles também não conseguem movimentar, eles vão para fora e você vai continuar aí mergulhada nos desafios dessa equipe, desse mundo cada vez menor, e você vai tendo muito menos oportunidade de ascender. Então, qual é a moral da história aí? Se não estiver aberta a sair da tua área, se você demonstrar um amor, um apego enorme, você aumenta muito o risco das pessoas quererem mudar você, quererem te promover. Porque o risco de você ascender e deixar um buraco ali é muito grande. E quem é o líder que quer correr esse risco, né? De ver que vai ficar ali um problema numa área que funciona muito bem, que realmente você é muito bom, muito apegado, fez muita coisa e tal, aquela área funciona muito bem,
Que líder que está lá em cima vai olhar aqui e falar, eu vou tirar essa profissional brilhante, maravilhosa, que faz tudo certo aqui e colocar para lá, se ela resolve tudo aqui muito bem. É um risco. E nenhuma liderança quer correr esse risco. Então, a gente realmente, para ascender, a gente tem que fazer um excelente trabalho, dar resultados, mas a gente não pode se apegar. A gente não pode viver em função daquele grupo, daquela equipe. A gente tem que estar sempre aberto aí para outros desafios, para estar contribuindo com a empresa em outros desafios, em outros problemas e mostrando, né, essa desenvoltura, essa vontade aí de lidar com outros profissionais dentro da organização, de assumir novos desafios, de ver novas pessoas, sem também ser muito crítico com relação a outras áreas, né? Que esse é um problema. A pessoa se torna muito crítico em relação a outros assuntos dentro da organização e acaba o tempo todo apontando dedos, né? Aquela área ali está muito desorganizada, aquela área ali, sem oferecer soluções, né? Só oferecendo as críticas. Então, aquela área ali é desorganizada, aquela área ali não dá resultado, aquela área ali o trabalho é medonho, o trabalho é horrível, ninguém gosta de trabalhar ali, e com isso é muito difícil que você, por exemplo, venha a ascender, venha a ser cogitada, por exemplo, você está numa coordenação, venha a ser cogitada aí para uma gerência, já que você fala tão mal de áreas que você vai ter que lidar, que você vai ter que assumir. Pensa nisso. Será que você não anda falando muito mal de áreas que, se você ascendesse, você teria que assumir? Pois é. E aí? Quem é que vai se arriscar de tirar você de uma área onde você está dando super certo para te levar para uma posição onde você vai lidar com áreas que você mesmo diz que não gosta, que não tolera, que não funciona direito, que não tem solução? É por isso, talvez seja por isso que você não esteja aí sendo cogitada para uma ascensão, para uma promoção, porque você está presa no conhecido, está presa ali no que você ama, que você adora fazer. Quem não arrisca, não petisca. Quem não bota né, quem não corre risco, não vai ascender na carreira. Eu acredito piamente nisso. Pessoas que não correm risco não ascendem. Sempre vai correr risco. Ou vai correr risco porque a empresa não tem oportunidade para o profissional e aí tem que correr o risco de buscar fora, de sair de uma empresa maravilhosa que conhece todo mundo, que é aquela festa, que se relaciona muito bem com todo mundo, aquele mundo assim ideal, né, que vive naquele mundo ideal, tem que correr o risco de sair de tudo aquilo que é maravilhoso e ir para uma nova empresa e ir crescendo nessa nova empresa. Eu já vi profissionais que tiveram que realmente abrir mão, né? Eu mesma tive que abrir mão da área que eu amava tanto e ir para o desconhecido dentro da organização, mas eu fui lateralmente, eu tive uma movimentação lateral, eu não tive nenhuma promoção, então eu troquei um mundo maravilhoso para um mundo muito difícil, sem ter tido naquele momento, né, uma ascensão, sem ter tido uma maior remuneração, sem ter tido nada. Eu fui para o desconhecido literalmente, para que aí sim eu mesma me desapegasse dentro de mim e eu mostrasse para a empresa que eu estava disposta a aprender mais sobre a empresa, sobre a organização e com isso poder ascender para um próximo nível. Eu já contei isso em outros vídeos e muito em breve contarei mais sobre essa minha história, mas eu abri mão, eu tive que aprender a abrir mão e não é fácil,
Não, eu sofri muito, mas a gente cresce muito com sofrimento, a gente se desenvolve muito com sofrimento. E o que acontece também é que quando a gente sai, né, do mundo maravilhoso e vai para um mundo difícil, quando a gente ascende, a gente dá até mais valor para a ascensão que a gente vai estar aí assumindo. Então, muito importante a gente desapegar, a gente mostrar para a empresa que a gente vai, né? Que a gente vai conseguir se abrir mão daquele mundo que a gente vive, daquela área de conhecimento, daquelas pessoas, para ajudar a empresa no seu caminho aí de sobrevivência, de desenvolvimento, de crescimento no mercado. Vamos agora para o terceiro motivo, né, nesse novo vídeo aqui que eu venho gravando para vocês, mulheres que querem ascender na carreira e que não entendem por que ainda não chegaram lá. Né? Por que será que você não conseguiu a posição executiva tão almejada, tão desejada? Então, eu estou tentando aqui mostrar algumas coisas que a gente faz, que a gente pensa e que acabam impedindo o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E agora, né, eu vou estar falando com vocês sobre um motivo que aparentemente não deveria estar ocasionando tanto problema, mas ocasiona. Eu vou explicar por que é levar tudo para o pessoal. Então, o que acontece, né? Quando a gente está no dia a dia da organização, com muitos desafios, e uma área, né, faz um comentário dentro de uma reunião, um comentário meio que acusatório, né? Ah, não, eu não estou conseguindo porque a área do fulano não está ajudando, não está contribuindo. Então, bate aquilo aqui, pá, né? É pessoal, ele não gosta de mim, ele está falando isso porque ele não gosta de mim, ou ele está falando isso porque ele não quer, que ele quer encobrir os erros dele em cima do trabalho da minha área. E o que acontece, né, quando a gente tem essa reação, né? A gente cria um muro aqui, eles estão lá contra mim e eu estou aqui sofrendo. Porque eu estou sofrendo e achando que eles estão pessoalmente contra mim, eu não escuto o que eles estão falando sobre erros, sobre oportunidades de melhoria que a minha área tem. E como eu não escuto, eu não vou melhorar, eu não vou me desenvolver, porque eu não acredito realmente que eu precise melhorar, que eu preciso estar investindo, né, no desenvolvimento. Eu não acredito. É pessoal, eles estão me acusando. E o que eu posso dizer que essa é uma posição muito difícil. Todo mundo já caiu nessa cilada. Eu já caí nessa cilada em algumas situações, né? Eu achava que era pessoal. Mas sabe o que faz a gente achar que é pessoal? Tem um motivo da gente levar assim para o pessoal, achar que o problema é com a gente, né? Que a pessoa não gosta, que a pessoa está querendo atrapalhar e tal. O ego. O nosso ego, é o nosso ego em ação aí, né? A gente achando que é o centro do universo, né? Que o outro tá ali para nos acusar, para nos prejudicar. Olha só, gente. E na verdade, não é nada disso. O outro tá ali para, sim, resolver um problema dele. Então, quando uma pessoa, uma área, posiciona uma questão, né, ruim, e até posicionando contra o outro, ela, na verdade, está buscando uma solução para o problema dela. Se essa acusação não tem base, né, mentirosa, não adianta a gente levar para o pessoal.
não é levando para o pessoal que a gente vai solucionar o problema, e sim ouvindo a pessoa. Então, assim, eu já vivi essas situações e eu vou dizer para você que a gente manter a inteligência emocional e começar a fazer perguntas é o caminho da solução. Não é fácil também não, porque às vezes, né, quando não tem substância e a gente começa a conversar para ouvir, a gente deixa, faz aflorar no outro, assim, as inseguranças todas, né? Então, a gente vai perguntando, mas você pode me explicar melhor o que que aconteceu? E a pessoa aí não entende, porque ela não tem muita substância, não consegue explicar muito bem o que aconteceu. E a gente, olha, mas se você não conseguir me explicar por que que tá dando errado, você só falar que tá dando errado porque a gente está fazendo errado lá, alguma coisa, eu não vou agir no lugar certo. Se eu preciso da sua ajuda para que eu possa resolver o problema e com isso ajudar a sua área, não ter mais problema com a minha área. Então vamos tentar resolver, vamos tentar conversar. E porque as acusações assim em público, né, em reunião, elas são muito perniciosas, porque a gente fica ali exposta, né? A gente está exposta, a pessoa, pô, a sua área, né? Então a gente está exposta. Então só tem um jeito. O jeito é conversar. Não é levar para o pessoal, porque a gente leva para o pessoal, ó, que é a posição quando a gente leva para o pessoal, né? Braço cruzado e querendo enforcar um. Ó, a nossa linguagem, a nossa expressão facial. Né? Claro que a gente não está emitindo esse som, mas dentro da gente queria estar. Então, a pessoa falando. Então, se a gente se liberta disso, olha, eu quero resolver, eu acho muito grave, o que você está trazendo é realmente importante, eu quero resolver, então eu preciso de algumas informações. Você sabe o que aconteceu, o caso específico que levou a essa situação toda? E, né, quando a gente começa a fazer perguntas, se a pessoa sabe, ela vai falar. Olha, foi aquele momento, tal, 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 tal. E aí as duas vão se desenvolvendo. Porque em primeiro momento, quando você demonstra que você quer realmente resolver, que você diz coisas do tipo, não, mas isso realmente não podia, você tem toda a razão. Você tem toda a razão de estar muito chateado, porque isso não podia ter acontecido. A pessoa meio que tem um alívio, assim, ufa, graças a Deus alguém está compreendendo e vai me ajudar a resolver o problema. Olha que legal, né? Quando a gente se prontifica para o diálogo, para ouvir o outro, para entender o que realmente aconteceu. Essa é a postura correta. Mas eu também já vivi a situação de... Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você pode me explicar? Eu quero entender, porque o que você está trazendo realmente é muito importante, é muito grave. Então, me explica melhor o que aconteceu. Você tem essa... Não, não tenho informação. Você tem que correr atrás com a sua equipe, descobrir. Porque eu não estou aqui para ficar te dando informação. Então, né, o que em princípio parecia que a pessoa estava certa, com uma reação assim, a pessoa fica errada, mas você fica certa. Porque esse é o objetivo, é você ficar certa. Para ficar certa, não é acusando o outro. Ficar certo não é se defendendo. Ficar certo é estando pronta emocionalmente para receber uma crítica, para receber aí uma necessidade de desenvolvimento, aceitar essa necessidade de desenvolvimento e desenvolver. Porque sempre a gente tem a oportunidade de, num novo encontro, numa nova reunião, apresentar para as pessoas a solução para aquele problema que foi apresentado. E pode ser até em parceria com essa pessoa que, em princípio, você achava que tinha uma questão pessoal com você, você acaba descobrindo que não é pessoal, que o mundo não gira em torno da sua área, da sua pessoa, né? Que
Todos estamos ali com o mesmo objetivo, que é fazer a empresa crescer, a empresa se desenvolver. Não é pessoal, não é contra você, mas você pode mostrar para a empresa que está muito preparado para chegar lá em cima, porque consegue lidar com esses impactos e continuar aí chegando a soluções, que é isso que importa, que você faça parte das soluções e não do problema. E o seu ego vai te fazer parte dos problemas. Foge dele. Não é pessoal, não é contra você. O mundo não gira em torno da sua existência. Tá certo? Então, sempre respira e então o que eu posso fazer para ajudar, para a gente resolver esse problema, para nunca mais acontecer. Uma questão que eu acho fundamental para qualquer profissional que queira assumir uma posição de liderança e até chegar lá na posição executiva é saber delegar. E saber delegar é um exercício muito importante. Por quê? Porque quando a gente é técnico, a gente faz, né? A gente bota a mão na massa, a gente faz, a gente executa. E eu já vi muitos profissionais que gostavam, que tinham um amor muito grande pelo fazer. E aí acabavam, ao assumir, né, a posição de liderança, ou de uma coordenação, supervisão, ou de chefia, lá, de gestora da área, né, se apegando ali ao fazer e tendo muita dificuldade de delegar. Então, eu vou falar de dois problemas da delegação. Um é a centralização, a falta de confiança na equipe. A centralização é muito isso, falta de confiança na equipe. E o outro é o delargar, né, que é o excesso de confiança, no sentido de achar que as pessoas leem mentes, que as pessoas conseguem entender qual é o problema e que elas vão estar aí assumindo aquele problema para elas, mesmo com as pouquíssimas informações que você passou. Então, eu vou dar dois exemplos. Um exemplo é uma profissional brilhante, muito, muito, muito boa naquilo que ela fazia, muito séria, muito competente, fazia muito bem o trabalho, muito capaz. E porque ela era tudo isso, ela foi promovida a uma posição de gestora. Mas como gestora, ela acabou montando a equipe dela com alguns profissionais. Os profissionais que ela confiava, ok, ela lidava assim melhor, apesar do que ela sempre dava um jeito de questionar a qualidade do trabalho que eles faziam, mostrando que ela fazia muito melhor, né? Que ela não precisava de ninguém, porque ela conseguiria fazer muito melhor do que qualquer um. E teve um caso que foi muito marcante para mim, de um momento que ela delegou uma tarefa para uma gestora dela, uma coordenadora, e a coordenadora ficou felicíssima porque finalmente se sentiu reconhecida, sentiu que a liderança tinha uma percepção de que ela era capaz. Então a bichinha estava numa alegria total e se dedicando muito naquela tarefa. Era um conjuntinho de tarefas que ela tinha que desempenhar. Ela tinha um prazo que foi dado, um prazo, se não me engano, era para o dia seguinte, né, de tarde, fazer as entregas. E essa profissional estava lá super feliz, encantada por ter sido finalmente reconhecida pela gestora, pela liderança dela, e teve uma dúvida. E antes que pudesse ter algum problema, foi procurar, era de tarde que tinha que entregar, pela manhã foi conversar com a gestora sobre um problema específico, entrou na sala. Eu vim aqui porque eu identifiquei
essa questão aqui, eu fiquei na dúvida qual o caminho que você acha melhor a gente estar seguindo aqui para que eu finalize as tarefas que você me pediu. E aí ela foi surpreendida com uma resposta: isso? Ah, eu já fiz. Ah, o que vocês acham que aconteceu? Pois é, ela acabou de destruir aquela profissional que estava na frente dela. A alma, né, que saiu daquela sala era de uma pessoa sem brilho, né? A menina, a coordenadora, saiu sem brilho, sem viço, porque a gestora mostrou mais uma vez que não confiava no trabalho dela. É muito difícil isso. E essa percepção, né, da mesma forma que eu sei do caso, outras pessoas sabiam do caso. E aí a gente olha para uma profissional assim, que tem essa dificuldade de delegar e não consegue perceber como uma executiva de sucesso, né? Ela não é uma executiva modelo, uma executiva padrão. Então, quem é que vai fazer essa promoção? Tem que ser muito maluco para promover uma pessoa assim, que não consegue delegar, né? Pode ser que algum chefe ache muito bom uma pessoa sobrecarregada, mas essa pessoa sobrecarregada não desenvolve ninguém. E se ela não desenvolve ninguém, ela nunca poderá ser substituída. Se ela nunca poderá ser substituída, ela vai permanecer no cargo que ela ocupa, porque a gente já falou disso num outro momento aí desses meus vídeos. Então, é por isso que às vezes a profissional não consegue ascender. Mas tem também o outro lado, né? Profissional também brilhante, profissional também muito competente, muito realizadora, inovadora, extremamente inovadora. E aí, né, quando o profissional é muito inovador, muito brilhante, muito realizador, ele muitas vezes acaba não tendo assim muita substância. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele vai tendo as ideias e vai aí ultrapassando as dificuldades com essas ideias, assim, sem ter muito, sem se preocupar muito com os detalhes, né, com a arrumação. E aí, o que acontece? Quando ele passa um desafio para outros colaboradores, e ele passa, esse já passa com muita facilidade, porque como que ele vai para uma nova ideia, como ele vai para um ambiente inovador, vai continuar tendo aí seus momentos criativos, se não delargar para alguém, né? Se não deixar alguém tocar. Ele já está no novo, lá da frente. E aí o que acontece? As pessoas ficam absolutamente perdidas e recebem instruções pequenas, inacabadas, e acabam não conduzindo nada. E como essa profissional era muito envolvida com outros assuntos, tinha sempre muitos assuntos envolvidos, ela ela delargava no sentido estrito da palavra. Então não passava muitas informações e não acompanhava. E aí ela descobria, num determinado momento, que algo muito importante não tinha acontecido e ela tinha certeza que tinha acontecido e não tinha acontecido. E era aquele caos, né? Aquele vucu-vucu, teve que sair correndo para resolver. Como que não ficou pronto? Como que não ficou pronto? Ninguém entendeu o que ela queria, o que era para fazer. E ela também não acompanhou. As pessoas estavam soltas. As pessoas voltaram para suas atividades e esperaram ela perguntar, né? Porque às vezes ela não perguntava, às vezes aquela delegação que estava na cabeça dela
tinha perdido completamente a relevância e ela não cobrava. Então as pessoas achavam que é mais uma ideia que não vai rolar, então beleza. Então, delargar é tão sério quanto centralizar e não delegar. Porque delargar é praticamente não delegar, né? Porque a delegação é exercício de responsabilidade. E de responsabilidade de quem está delegando a atividade, o exercício, a tarefa. É muito mais responsabilidade de quem delega do que de quem recebe a delegação. Então, por favor, cuide da forma como você delega o trabalho para os seus colaboradores. A delegação, saber delegar, é uma competência essencial de um executivo, porque realmente na posição executiva não bota mais a mão na massa, porque se bota a mão na massa, deixa de ser o diretor, deixa de ser o executivo. Não é mais. E aí tá lá preso lá nas atividades, não consegue exercer o papel que o executivo tem que exercer. Tá ali, né? Passa a ter uma visão da árvore e o executivo tem que ter a visão da floresta, né? Das áreas que estão sob a sua responsabilidade. Então, delegar é, assim, a ferramenta do executivo e de qualquer liderança, mas para o executivo é a ferramenta. Se ele não consegue delegar, ele vai ter muitas dificuldades de ter sucesso na posição executiva. Então, pensa nisso. Para chegar lá, você tem que aprender a delegar agora, como gestora, como coordenadora, como supervisora. E a delegação, o pressuposto aí é a confiança. Ah, mas eu não confio nos meus colaboradores. De quem é a responsabilidade por você não confiar nos seus colaboradores? É sua. Eles são seus colaboradores, sua equipe. Se eles não estão preparados, se eles não querem trabalhar, se eles não são comprometidos, volta para você, porque você tem que prepará-los, você tem que entender aí o estímulo que você vai usar para trazê-los, né, para os desafios. Você tem que engajar esses colaboradores. Você precisa engajar seus colaboradores. É a sua principal tarefa. Eu tenho um vídeo aqui só sobre engajamento. Então depois você procura lá que você vai entender, é um exercício muito legal. Engajamento realmente é um assunto bacana. Eu vou fazer mais vídeos sobre engajamento porque é sempre vital. Então, saber delegar é um diferencial. Você precisa mostrar que sabe delegar para que possa ascender à posição executiva. Se você tem dificuldade de delegar, vai ser muito mais difícil que você ascenda. Você tem que contar com muita sorte. Aí sim, muita sorte para chegar na posição executiva não sabendo delegar. E olha, como executivo você vai sofrer muito, porque lá na posição executiva é muito difícil a gente colocar a mão na massa. Porque se a gente coloca a mão na massa, a gente está errado. A gente está errado se coloca a mão na massa quando vira executivo, tá bom? Entendido? Um outro fator, assim, muito importante, e que casa um pouco com o anterior, é que muitas vezes a gente acha que a promoção vai vir por causa dos resultados que a gente alcançou na nossa área, no nosso trabalho. E não é. Ah, gente, não é reconhecimento. Promoção não é reconhecimento. Vamos separar essas duas coisas, né? O passado, ele valida a sua existência na empresa, a sua manutenção na empresa, né? Os seus resultados, a consistência de resultados que você alcança. O que vai te fazer ser promovida é
o entendimento de que você será capaz de lidar com os desafios que virão. Então, não são os resultados, mas a promessa de resultados no futuro, que você será capaz de lidar. E como é que as pessoas vão avaliar a promessa de resultado no futuro? Entendendo as competências que você tem. Lembra que a gente falou que tem que ter aí, reunir conhecimentos? Então, aqueles conhecimentos, as pessoas perceberem no dia a dia que você tem conhecimento, sim, que você tem uma base muito boa, que você emocionalmente é equilibrada, né? Que você é capaz de lidar aí com os dissabores da vida sem desabar e sem levar a sua equipe para uma situação de realmente desmotivação total, de falta de energia. Então, você é capaz de levar as pessoas para o novo desafio, mesmo quando está com muita dificuldade, você está junto das pessoas, levando as pessoas para uma posição de que nós seremos capazes, nós vamos realizar. E aí você lidera essa equipe, né, de uma forma convergente de competências, convergente de energia, convergente de capacidade de encontrar soluções, né? O todo é maior do que a parte. Então, com isso, você tem uma equipe realmente, no sentido estrito da palavra, que ela é sinérgica, né? Que ela é capaz de produzir resultados realmente maravilhosos, até não esperados. Para isso, tem que ser capaz, né, de trazer, né, reunir competências, trazer as suas competências, reunir as suas competências. É dessa forma que você vai ser percebida pelos outros como uma profissional capaz para assumir uma posição executiva. Não é pelo resultado. O resultado é você, é o passado, é você na sua área. Mas a gente está falando de você numa outra posição. Para essa outra posição, você tem que mostrar que está preparada para chegar lá. Então volta lá, né, para a questão original das competências. E realmente o desapego, tá capaz de desapegar da equipe, de montar equipes, de pegar uma equipe que não está ok, pegar um conjunto de colaboradores e transformar esse conjunto de colaboradores numa equipe de verdade. Então, as pessoas começam a olhar para coisas que não tem a ver com o resultado da área em si, né? Que a gente acha que é esse o foco. Não, não é o foco. Claro que se a gente não tem resultado, a gente não merece nem estar no lugar que a gente está ocupando, né? Aí é outros 1.500. Mas, posto que a gente tem excelentes resultados, por que eu ainda não estou sendo promovida? Provavelmente porque as pessoas não estão vendo você capaz de assumir os desafios da posição executiva. E aí todas as dicas que eu dei se encaixam perfeitamente para te ajudar a chegar lá. Um outro fator, né, que eu já até falei, um outro item dessa nossa, aqui, os motivos de por que eu não sou promovida, tem a ver com a arrogância. Eu contei, né, a história de um profissional, mas eu já vi também mulheres arrogantes, né, mulheres que tratam colaboradores de outra área numa posição de inferioridade, porque eu sou coordenadora, porque eu sou gerente, porque eu sou supervisora. Então, quando o profissional vem perguntar, vem falar alguma coisa, ele é visto como inferior, né? Então adota-se uma postura arrogante. E eu já vi gerentes, né, coordenadores e até executivos
que tratam as secretárias, né, de outros profissionais como inferiores. É. E isso, para mim, é a essência da arrogância, né? Tratar o outro como inferior. Você pode até, não, eu não sou arrogante, eu não me acho superior, mas trata o outro como inferior, coloca o outro lá numa posição menor. E o que acontece na vida real, né, que a gente vê? As secretárias, elas controlam a porta, o acesso aos seus líderes, né? E elas têm acesso a toda a organização, toda a organização. As secretárias, elas são meio de campo mesmo, né? Meio de campo, aqueles jogadores de meio de campo que estão na defesa, estão no ataque, elas correm para lá, são as secretárias. As secretárias são, assim, essenciais para o sucesso e para a promoção de profissionais. Então, elas observam as pessoas na espera. Estou falando de chefe, né? Dos chefes. Então, eu sou gerente, os diretores, secretária dos diretores. Tem que se dar bem com todas. Com todas tem que se dar bem. Tratar com respeito, né? Por quê? Porque são profissionais. Sem achar que é maior, melhor, pior. Não, não está ok pensar de forma diferenciada disso. Então, o que acontece com as secretárias, né? Eu, na posição executiva, eu tive uma secretária e eu tive duas secretárias muito, muito bacanas, muito incríveis, completamente diferentes, mas as duas tinham muito poder. Por quê? Porque no final do dia, ou no início do dia, quando está se fazendo assim, né, a marcação, o que vai fazer, o que não vai fazer, agendamento, as atividades da semana, as atividades do dia, elas têm poder de botar um assuntinho que não estava sendo pensado. Por quê? Porque elas vão com jeitinho, comendo pelas beiradas, elas conhecem o profissional que está na frente delas, que elas cuidam, literalmente cuidam. Então, elas são capazes de dizer, isso aqui é importante para você. É importante por causa disso, disso, disso. E muitas vezes a gente não estava vendo a importância daquilo. Nossa, é isso mesmo. E muitas vezes a gente fala, não quero ver não. A gente tem aí um motivo para não estar vendo. E elas conseguem, com jeitinho, com argumentação, dizer que é importante, que ela vai marcar, que ela vai encontrar 15 minutos, que aí até arma aí um cenário, pode deixar, que se estiver demorando muito eu vou entrar, eu vou tirar, eu vou fazer isso. Ou seja, consegue fazer com que a pessoa tenha acesso à agenda, acesso ao tempo daquele profissional que está ali. A arrogância não vai te levar a lugar nenhum, muito menos a uma posição executiva. Porque quando a empresa decide promover, e aí eu estou falando, a alta administração da empresa decide promover, ela escuta, né, um monte de gente, a alta administração, os diretores, o presidente. A gente está pensando na Joaninha das Couves, o que você acha dela? Sabe para quem que é a primeira pessoa que um diretor ou que o presidente da empresa pergunta sobre a Joaninha das Couves? A secretária! É para ela mesma. O que você acha? O que você já ouviu? Porque não esqueçam que as secretárias, meio de campo, escutam tudo que acontece na organização. Elas são as profissionais mais importantes para o serviço de informação e contra-informação aí dos líderes, né, dos grandes líderes da empresa. Então, não trate essas profissionais que têm um acesso irrestrito
aos diretores da empresa, aos executivos da empresa, aos gestores da empresa, de uma forma desrespeitosa ou arrogante. Não faça isso. A arrogância não leva ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, quando a pessoa é arrogante, trata o outro de uma forma ruim, e ela meio que conquista a indiferença. O que é a indiferença? Quando a pessoa vai viver um problema, todos vão para a plateia assistir. Que as pessoas aí ficam felizes de verem aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que acha que sabe tudo, que é o melhor, que é superior, se dando mal. É isso que as pessoas querem, né? O ser humano gosta de circo, né? E é um circo muito grande ver uma pessoa arrogante caindo e se dando mal. Eu já vi isso acontecer. E realmente, as pessoas assim, graças a Deus que se foi. É exatamente isso que acontece. Se esse profissional, por algum motivo, fora da empresa, precisa de ajuda, ele continua tendo dificuldade de ter ajuda, porque as pessoas não querem ajudar quem as tratou mal, quem foi arrogante, quem foi presunçoso, né? Eu sou o máximo, eu não preciso de ninguém. A gente precisa sim, a gente precisa de todo mundo. Inclusive, eu, das minhas 3 oportunidades de ascensão, nessa segunda oportunidade de ascensão que eu tive, de voltar para a minha posição executiva, dentro aí do desafio que eu queria, com a remuneração que eu desejava, a maior remuneração que eu tive na minha carreira, eu conquistei graças à secretária da liderança que estava me contratando, porque foi ela que, ouvindo os desafios e tal, chegou, e que tal? Que tal essa profissional? Que tal essa pessoa? Então, as secretárias são muito importantes, inclusive para a nossa carreira. Acredite ou não, mas eu sou o exemplo de que podem fazer total a diferença. Então, trate todas as secretárias, principalmente, com muito respeito e dando a elas toda a atenção que elas merecem, porque elas são muito importantes, sim. Por que elas são ouvidas? Porque elas são muito importantes para as pessoas para as quais elas assistem, né? As pessoas que elas assistem, elas são muito importantes. Elas resolvem muitas questões relevantes, pessoais, questões profissionais. Então, a gente, principalmente na posição executiva, não consegue exercer bem a posição executiva sem ter uma boa assistência, uma boa assessoria de uma boa secretária. Então, não é um cargo menor, é um cargo maior, é um cargo de altíssima relevância. E é por isso que muitas secretárias muito qualificadas têm uma remuneração de nível gerencial. As secretárias de alta gestão, elas têm uma remuneração bem parruda. E merecidíssima essa remuneração. A arrogância e presunção não vão te levar para a posição executiva. O que te leva para a posição executiva é as pessoas entenderem que você será capaz de dar os resultados futuros que a empresa vai precisar. Para isso, você precisa estar preparada, para isso, você precisa abrir mão do lugar que você está hoje, mostrar que você abre mão, formar pessoas para que elas andem de forma independente, sem a sua presença. Você tem que aprender a delegar. Tudo isso que foi falado aí nos outros vídeos vai se encaixando para que você possa assumir a desejada posição executiva. Por fim, eu vou falar de um pensamento que te leva a uma atitude e que te faz perder o jogo. E qual é o pensamento, qual é a atitude? É achar que é tudo um jogo de carta marcada.
Então, a empresa nunca vai promover ninguém que não seja ali, que não tenha lá uma estrelinha, que não seja uma pessoa especial, que não faça coisas que você não vai fazer nunca, né? Que a empresa só vai promover pessoas que estão dispostas a fazer coisas que você não quer fazer. Se a empresa abre um processo seletivo, mobiliza o RH, ou mobiliza uma empresa externa para fazer um processo misto, considerando pessoas de dentro da organização, de fora da organização, é muito difícil que a empresa faça esse investimento para garantir uma carta marcada. Porque geralmente, como a empresa que trabalha com essa história de carta marcada, é uma empresa que não tem RH, né? Que não cuida, não faz processo, não vai fazer processo seletivo, faz as coisas assim meio e põe lá a pessoa. Então, se você trabalha numa empresa que tem um RH estruturado, que faz o processo sério, que tem avaliação de desempenho, que dá feedback, pelo amor de Deus, acredita no processo, porque é sério. Porque o que acontece quando a gente não acredita no processo? Mesmo que a gente participe do processo, e a gente participa com aquela, quem não acredita, né? Com aquela postura, ai, vou estar aqui vendo o circo pegar fogo. E aí, não se envolve muito, né? Não se envolve. Eu não estou acreditando no processo, por que eu vou me desgastar aqui? Aí a pessoa faz uma pergunta. Então, o que vocês acham? Vamos fazer uma dinâmica? A pessoa, tá, dinâmica. Não participa, né? Afinal de contas, para quê? Já é carta marcada. Quando nas reuniões, para discutir um problema da empresa, então, de diferentes gerentes, é carta marcada, por que eu vou dar minhas opiniões? Por que eu vou agregar valor? Tudo carta marcada, né? Aí, com essa postura, como é que você vai ser vista? Como é que você vai criar um diferencial? Se você é justamente a pessoa que não fala, a pessoa que não contribui, a pessoa que não participa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um trabalho de assessment, eu não sei se vocês sabem o que é assessment, mas assessment é como as pessoas aí de RH chamam os processos de avaliação, processos estruturados de avaliação que podem ser avaliação de pessoas de nível técnico, avaliação de gerentes, avaliação de executivos. Para quê? Não só para desenvolver um programa, né, de capacitação, de aperfeiçoamento, e também até para avaliar possíveis promoções, né, profissionais que possam ser cogitados para promoções. E eu me lembro de um profissional muito capaz, com uma posição muito alta na organização. Ele era um profissional de uma área que, além da relevância interna, ele tinha contato direto com a presidência da empresa, ele tinha contato direto com outros diretores da empresa e ele tinha contato com o mercado, e no mercado ele tinha contato com diretores, entendeu? Ele tinha contato com presidentes, ele tinha, o networking dele era incrível. Mas ele fez o processo de assessment e como é que é? O processo de assessment é interessante, porque muitas vezes as pessoas são diversos profissionais avaliando diversos profissionais. Então, muitas vezes não estão os profissionais que avaliam, né, que estão ali no processo de avaliação de uma dinâmica, de uma análise, de uma situação aí de análise de um filme, análise de uma situação, análise de um caso, não são os mesmos, né? E vai ter um feedback. E quem calhou de dar o feedback para esse profissional?
Eu até o vi porque são diversas etapas, né? O assessment tem diversas etapas, e eu o assisti num grupo, que era um grupo muito forte, ele era uma posição muito alta, um grupo muito forte, que contava aí com profissionais, inclusive do exterior, que é incrível, né? Quando a gente vê pessoas que são da mesma organização, mas são de um outro país, as características. Foi muito legal, foi um trabalho incrível, de um aprendizado maravilhoso, eu amei fazer esse trabalho. E aí eu fui para a sala com ele as avaliações não eram boas. As avaliações eram no sentido que ele tinha que cuidar mais, de se expor mais, que ele não demonstrou um potencial muito grande. Então, foi dura a avaliação. E todos os profissionais recebiam um relatório e iam para a sessão de feedback para trocar. E eu estava preocupada, porque eu sabia da relevância dele e sabia da avaliação que ele tinha recebido. Mas me sentei, tinha uma ideia do que tinha acontecido, pelo que tinha acontecido no grupo onde eu tinha participado, e pedi para ele falar primeiro. Quando a gente está numa encrenca, ouve primeiro. É o caminho da solução. Aí eu deixei ele falar e aí ele começou. Olha, eu estou aqui simplesmente perplexo, porque eu sou um profissional que lido diariamente com o presidente. Nunca recebi um feedback do presidente dizendo que eu não sou capaz. Eu lido com profissionais de fora, que é assim assado, e que só me elogiam, que me procuram, de outras empresas me procuram para ouvir conselhos, para ouvir a forma como eu acharia que deveria resolver esse problema. Internamente eu sou procurado por todos, porque afinal de contas eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa aberta, minhas portas estão abertas. Aqui está falando que eu sou uma pessoa fechada, que isso. Então, eu nunca acreditei nesse processo. Então, eu já fui sem acreditar mesmo, eu achava que isso era uma bobagem, que a empresa estava perdendo dinheiro. Então, eu fui e tive certeza. E recebi aqui a certeza de que eu nem devia ter participado, mas era obrigatório, né? O chefão mandou, então eu vou fazer. Mas eu não falei nada porque eu não queria falar. Porque eu não acreditei no processo, então eu não ia falar, não ia abrir minha boca. Para quê? Para quê? Para que eu ia perder meu tempo ali? Aí eu deixei ele falar. Aí eu cheguei para ele e falei, pois é, a vida é assim. Ela nos dá oportunidades que às vezes a gente vê a oportunidade como um problema. E como a gente vê como um problema, a gente se comporta com a vida, como naquele momento, como um problema e não como uma oportunidade. Então você viu um problema e como era um problema, você se fechou. Você se negou a mostrar todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade para resolver aqui questões de altíssima relevância que podiam estar contribuindo para o grupo, para a solução ali dos problemas. Eu me lembro de você naquela dinâmica tal. Eu esperava que você trouxesse, até pela sua senioridade, um equilíbrio ali para o grupo, mas você não se manifestou, não foi? Eu me lembro, você entrou muito, saiu calado, e as pessoas estavam precisando, era um grupo jovem, e era interessante isso, né? O quanto que você, com toda a sua senioridade, todo o seu conhecimento, toda a sua desenvoltura, conseguiria ajudar, e você foi o que menos contribuiu, porque você não queria, porque você não acreditou no processo. E porque você não acreditou no processo, você recebeu uma avaliação muito ruim. Porque é isso, a vida é um toma lá da cá. O que você deu? Você deu? Você mesmo falou, você deu nada. Você deu nada. Você não trouxe nenhuma contribuição, você não participou, você não queria estar ali. E aí o que aconteceu? Seus colegas que não viram o processo,
como um problema, mas uma oportunidade, e participaram, e foram ativos e trouxeram soluções, principalmente os de fora, eles se diferenciaram, eles foram muito bem avaliados. Agora você tem um problema. E o problema é que você vai ter que conviver o resto da vida com uma avaliação que não é nem um décimo da sua capacidade. E você sabe que você tem capacidade. Então, qual é o aprendizado do dia? Nunca entre num jogo acreditando que não vale nada. Aproveita o processo, né? O Amir Klink, ele conta muito isso na passagem do Cabo de Horn, das tais ondas de 50 metros, que quando ele entrou só tinha 30 metros, e que quando ele entrou só estava com 18 metros, e ele ficou simplesmente apavorado com aquelas ondas, e o barquinho dele virou uma, duas, três vezes. Preparado estava o barquinho para virar, porque ele já tinha se preparado para isso, mas com muita dificuldade, tentando apertar as coisas, tentando resolver tudo. Aí teve uma hora que ele estava exausto, ele falou: chega, eu vou surfar. Não quero mais, não vou mais me preocupar aqui, eu vou surfar nas ondas. E que no momento que ele surfou nas ondas, não demorou muito, ele cruzou o Cabo de Horn, ele saiu daquela dificuldade. E às vezes a vida é assim, a gente tem que surfar. Não é, eu tô aqui, então quem tá na chuva é para se molhar, vamos com tudo, vamos com o melhor. Porque se a gente não dá o nosso melhor, os outros vão ver o nosso pior. E o nosso pior nunca é bom, não é verdade? Acho que foi um grande aprendizado para aquele profissional incrível, sênior, que vocês não vão acreditar, mas ele saiu da sala me abraçando e agradecendo. Porque para mim também foi um grande aprendizado, né? Que a gente vê que muitas vezes a gente está participando da vida de uma forma totalmente negativa e que isso não vai levar a gente a lugar nenhum e nem vai posicionar a gente aonde a gente quer estar. Uma posição executiva demanda, sim, muito esforço, mas vale a pena, porque quando a gente chega lá tem muita realização pessoal, profissional e financeira. É muito importante para a nossa vida, para o nosso futuro. E eu sei que hoje eu tenho a vida que eu tenho porque eu cheguei lá. Se você gostou dessas dicas, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Eu sou Ana Maria Sena, eu fui executiva em diferentes empresas, em diferentes cargos, durante 20 anos da minha carreira. Então eu falo para vocês de um lugar de conhecimento, de um lugar de experiência, de vivência. Então eu posso realmente dizer para vocês que existe um método que ajuda a gente a chegar mais rápido e a efetivamente chegar numa posição executiva. E hoje eu falei para vocês sobre o que a gente não deve pensar, não deve fazer, e sim cuidar da nossa carreira hoje e amanhã, né? E se transformar em uma profissional capaz de chegar lá. Então, espero ter ajudado. Se vocês gostaram, fica comigo. Eu tenho muito mais para vocês.